Então a gente vai falar, assim, para finalizar, a Revolução Francesa. A gente sabe que a Revolução Francesa ela vai ser um momento de transição sobre o período temporal da história. Ou seja, a gente está falando da Idade Moderna e a Idade Contemporânea vai se dar a partir da Revolução Francesa de 1789, que é até a idade, os tempos atuais. Então o que a gente tem que entender sobre a Revolução Francesa? Primeiro porque ela tem os moldes das ideias iluministas, que é contra a monarquia absolutista, contra a influência da instituição da Igreja Católica, contra esse poder absoluto, né? A questão de não ter isonomia dos cidadãos, de ser uma questão bem desigual e coisa e tal. Então vamos primeiro entender o contexto, né, da Revolução Francesa. A gente tem que ver, praticamente 80% da população era camponesa. E nós vamos ter uma divisão da sociedade, que vão ser 3 estados. Então, primeiro é o clero, o segundo é a nobreza e o terceiro é a população, que é de uma forma geral. A gente vai ter a burguesia, comerciantes, camponeses, artesãos, jornalistas, ou seja, políticos, né? Todo mundo lá. E o que ocorre? Essa divisão da sociedade ela não vai ser igualitária. É tipo assim, a nobreza e o clero vão usufruir dos privilégios, ou seja, vão gastar dinheiro horrores, a própria igreja não paga taxas, não paga impostos. Então quem vai sustentar essa galera? Exatamente a população. A população que vai trabalhar horrores e vai ter que pagar impostos para dar sustento ao clero e à nobreza, entendeu? Meus cachorrinhos estão latindo, vocês estão ouvindo? Tenho 4. Enfim, o que ocorre? Depois, essa divisão ela vai ser totalmente desigual. Então a galera não vai curtir essa ideia. Temos que lembrar que a França, desse período, vai estar passando por um momento de crise econômica, de miséria. A galera que não tem nada, realmente não vai ter nada, não vai ter nem pão para comer, porque a coisa vai estar muito séria. Em decorrência também da participação da França no conflito contra a Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos, que ela foi lá dar uma ajuda, né, para os Estados Unidos. E isso vai interferir internamente nos seus assuntos políticos e econômicos. A questão também de a gente ter um rei que não vai ter um pulso firme, que no caso é Dom João, Luís XVI, que vai ser muito fácil de manipular, ele não vai ser um cara. Ele não vai ter nada a ver com, por exemplo, Luís XIV. Luís XIV você falava, o Estado sou eu, tá sou moi, né? Ou seja, eu detenho o poder. E ele vai ser um cara assim que, quando ele perceber as coisas já acontecerem, não tem mais como voltar atrás. Então a monarquia, a nobreza, ela não era tão assim ativa politicamente, ela era muito mais como a Maria vai com as outras. Então todo esse contexto aí vai ser propício, porque nós temos caras que vão ter contato com o iluminismo, que é, por exemplo, o Robespierre, o Danton, o Marat, que vão ser os personagens principais aí do movimento revolucionário. E essa galera vai chegar e falar assim, gente, não dá pra continuar do jeito que tá, entendeu? Nós temos que ter mudança, uma transformação rápida. Então, assim, o que vai ser efetivado é quando o representante da população, né, pedir para convocar a Assembleia. Então, Luiz XVI vai convocar para ver se dá uma amenizada aí na questão, né, de dar uma equilibrada. Só que acontece, essa Assembleia não fazia muito tempo que não era convocada. E qual era o interesse da população? De dar uma igualdade aí, ou seja, que tanto o clero quanto a nobreza eles pagassem as taxas. Mas o que ocorre? Tanto o clero quanto a nobreza se juntaram e nessa votação ficou 2-1. Ou seja, ficou do mesmo jeito que tava. Aí a galera falou, velho, olha, realmente não vai rolar, entendeu? A gente tá tentando conversar, mas não vai ser possível. Então, eles vão se juntar e vão invadir a população, tá, gente? A população, os líderes, enfim. E vão atacar o que, de certa forma, indiretamente iria atingir a monarquia, que era a Bastilha. A Bastilha era o local onde ficavam os prisioneiros políticos que eram contra Luís XVI. Então a galera vai lá, invade, mata os soldados, liberta os prisioneiros, e aí nós temos a eclosão realmente da revolução em si. A partir desse momento, nós vamos ter estabilidade, nós vamos ter qualquer motivo vai virar um ato revolucionário. Tanto que nós temos um fato aí que não se sabe realmente se foi a própria Maria Antonieta que falou essa frase, mas chegou até os ouvidos da população, né? No caso, as mulheres que trabalhavam nos portos, né? Enfim, descascando peixe, coisa e tal, e que estavam passando dificuldade. Então ela vai perguntar pro seu servo assim, por que a galera tá assim, né? Por que a população tá tão insatisfeita dessa forma? Ah, rainha, porque eles não têm pão para comer. E
Ela vai responder: se não tem pão, então como brioches. Brioche, pra quem não sabe, é um pãozinho francês mais sofisticado. E, assim, dizem, né, que depois que ela falou isso, essa fofoca chegou até a galera que tava passando por necessidade. E a galera ficou: como a rainha fala um negócio desse? Não tá vendo que a gente tá passando por uma dificuldade, coisa e tal. E a galera vai marchar pro Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes fica a 10 quilômetros do centro de Paris. Até porque a ideia não era ter um contato com a população. Tipo, viver isolado lá, tranquilo, usufruindo do bem e do melhor. Pra quem não sabe, a nobreza fazia isso. A própria Maria Antonieta dava festas que duravam 5 a 7 dias. Era como se fosse uma rave interminável. Gastava dinheiro. Enfim, tava pouco se lixando de onde saía esse dinheiro. Então a galera vai marchar, a galera que eu falo, entre 10 mil pessoas vão lá invadir o palácio. Quase que vão encontrar, né, a rainha, quase que vão dar um sarrafo nela, mas ela vai conseguir fugir. E vão saquear o palácio, levar objetos importantes, vão levar alimentos. E os líderes da revolução, vão exigir que o Luís XVI ele volte, né, que a família real volte a morar ao centro de Paris. E eles vão fazer isso porque eles vão ser intimidados. Mas óbvio que eles não vão ficar felizes. Porque na concepção dos revolucionários era o quê? A família real estando ali mais perto, era para eles verem o que tá a situação, né? Que a galera tava passando. Então, teoricamente, era para dar uma melhorada e não uma piorada. A Maria Antonieta ela vai se sentir muito coagida. A família dela é da Áustria, então ela vai começar a mandar cartinhas pedindo ajuda pros familiares, né? Tipo, a gente quer fugir porque eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim com a minha família e coisa e tal. E eles vão arquitetar todo um plano de fuga. Então, no calar da noite, um belo calar da noite aí, a galera vai fugir, né? Os filhos, enfim, Maria Antonieta e Luiz. E quando eles estiverem, tipo, chegando perto ali do destino final, que é a fronteira, né, pra passar. Então, se eles passassem da fronteira, tipo, eles estavam de boa. Ninguém podia fazer nada, porque não era mais território francês. Mas um soldado vai reconhecer Luís XVI, mesmo tendo os documentos falsos, né? Vai olhar assim e falar: conheço o senhor, de onde o senhor é? Não, eu sou um comerciante, estou de passagem, quero ir pro outro lado, coisa e tal. Não, você é Luís XVI. Não, não sou eu, você é Luís XVI. Aí o cara vai falar: não, você está fugindo, rei. Falou: não, quem sou eu? Não é? Mas ele vai estar fugindo. Aí quando ele for reconhecido, ele vai ser reconduzido, a família real vai ser reconduzida ao centro de Paris, mas agora não como monarcas, eles vão ser julgados como pessoas comuns, porque eles vão ser acusados de traição. Ou seja, traição. Porque a galera vai pensar como o próprio rei vai abandonar a população no momento que ela mais precisa. Então, assim, ele não merece ocupar o cargo realmente de monarca. Então, eles vão ser acusados de traição. E o Robespierre, que é o cara que eu tô falando pra vocês, ele vai ter umas sacadas muito geniais. A gente vai falar daqui a pouco sobre o período de terror, mas ele vai pensar, assim, uma forma de fazer com que as pessoas sejam julgadas igualmente, independente do crime, né, do delito que elas tenham praticado, vai ser exatamente a criação da guilhotina. Então ele vai pedir para um médico chamado Guillotin, que vai dar o nome à guilhotina, que vai fazer um método, né, um instrumento para que as pessoas morram sem sentir dor. Assim, ninguém nunca voltou para falar assim: olha, realmente eu não senti dor. Então, realmente a sua invenção funciona. Mas a ideia é o quê? Todo mundo vai morrer do mesmo jeito, em praça pública. Mas antes de eu falar da guilhotina, vamos falar dos pontos aí que os revolucionários fizeram. Eles criaram, em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que é o quê? É uma carta que fala sobre a questão da liberdade, o direito de ir e vir, a questão da saúde, da educação, são os direitos inalienáveis ao homem, que todo mundo deveria ter, certo? Todo mundo. Vão fazer a Constituição de 1799, que na verdade é outorgada, ou seja, ela vai ser imposta, não é? Porque não teve uma participação assim, foi promulgada, né? Outorgada quando ela foi imposta, porque estava passando por um momento exatamente de mudança. Então, dentro dessa Constituição, a gente está falando sobre a divisão dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que é a ideia de Montesquieu. Questão da isonomia, né? A garantia da propriedade privada, coisa que também não existia. Então, essa é uma Constituição que vai quebrar ali todos os paradigmas que antes impostos do antigo regime. E nós vamos ter também a questão dos grupos políticos, né? Os principais vão ser os girondinos, que vão representar a alta burguesia, e os jacobinos, que representam a média e a baixa burguesia.
os jacobinos que vão liderar praticamente toda a revolução, que vai ser a galera tipo mais assim louca que existe. E voltando lá a questão da guilhotina. Então, quando eles criarem esse método, né, esse instrumento, vai servir como uma base de, ó, todo mundo, independente de quem seja, rico ou pobre, vai ter o mesmo fim, que é o quê? A guilhotina. Então, quando ele for, o rei e a rainha vão ser julgados por traição. Então, quando passar todo esse processo aí, eles vão ser executados em 1793. O Luiz vai ser executado em janeiro de 1793, né? Então, assim, as pessoas tinham um tempo pra falar, assim, as últimas palavras, mas ninguém conseguiu ouvir, porque a galera gritava, gritava. E nunca da história da França, um rei tinha passado por essa situação. Ou o rei tinha morrido em um conflito bélico militar, ou de causas naturais, doença, alguma coisa do tipo. Vai ser a primeira vez que um rei vai ser, assim, tipo, executado na frente de todo mundo como forma de exemplo. E vai ser Luís XVI. A Maria Antonieta vai morrer meses depois, vai ter o mesmo fim, ela vai ser guilhotinada. E os filhos, professor, o que acontece com os filhos? Como a galera não queria que houvesse uma vingança, né? Tipo, do moleque, os meninos crescerem, enfim, quererem vingar a família, os meninos acabaram morrendo em decorrência de maus tratos. O mais velho morreu com 10 anos, ele vivia na masmorra, preso o tempo todo. E como ele não tinha uma alimentação adequada, né? E vivia num lugar insalubre, ele acabou falecendo também. Então, os filhos morreram. Isso representa que a monarquia também morre, né? Porque nós estamos falando de uma república. Mas, se você quer dar poder a alguém conhecê-lo, faça isso. E esse poder vai subir na cabeça de Robespierre, porque todo mundo que for contra a revolução, porque a revolução vai durar 10 anos, né? Ela vai de 89 até 1799. Então, assim, a galera que for contra a revolução, ela vai falar assim, então, acho que o ideal da revolução está se perdendo, porque a gente não pode ter mais a liberdade de falar o que a gente acha. Então vai ser realmente isso. Ah, você não curte a minha ideia? Guilhotina. Ah, você não gosta de mim? Guilhotina. Então tudo é guilhotina. É o período de terror que a gente conhece, né? Tudo vai ser motivo pra galera morrer em guilhotina. Então vai ser tipo uma carneficina, literalmente. Tanto que o próprio amigo do Robespierre, que é o Danton, vai chegar pra ele e vai falar: Cara, olha, chega, já deu, essas coisas estão já já tá ultrapassado, já se perdeu todo o ideal, não sei o que vai acontecer com ele? Guilhotina, entendeu? Tanto que dizem, né, que quando o Danton subiu pra ser guilhotinado, ele falou assim, ele virou pro Robespierre e falou assim: hoje sou eu que estou aqui, mas amanhã é você. Ou seja, você tá idealizando isso tudo, mas você vai acabar da mesma forma. E vai ser dessa forma mesmo. Porque os girondinos que não vão concordar com essa, né, com esse ato aí, tipo, desordenado, vão prender Robespierre, vão acusar ele de muitas coisas, de traição. E como não bastasse, quando ele for preso, ele vai receber uma bala aqui na mandíbula, não vai morrer na hora, mas ele vai ter a mesma resolução, né? O mesmo fim do que os outros. Que ele vai ser guilhotinado. Ele vai passar a madrugada toda sofrendo, sofrendo, mas ele vai ser guilhotinado em praça pública. A título de exemplo, certo? E os girondinos vão ser os caras responsáveis por dar a ascensão a Napoleão Bonaparte, que vão colocar ele lá. E a gente vai ter o período do Império, né? Dos governos do Napoleão Bonaparte, que é o consulado, o Império e o governo dos 100 dias. Tranquilo? Então é isso, meninos. Bom estudos pra vocês. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. E façam os exercícios. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo pessoalmente ou na plataforma. Ou então também seguir as minhas redes sociais, porque eu vou colocar um vídeo bonitinho. Beijo!